Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no nosso Com GYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina Jovem com a GYC. É muito bom estarmos aqui com você para estarmos compartilhando um pouco mais da palavra de Deus e é bom que você também esteja participando com a gente. Enfim, muito trocadilho com a GYC, mas enfim. Vamos então dar início a mais uma lição, a lição de número 9, onde vamos estar tratando do julgamento de Cristo, na verdade, a segunda etapa. E o título da lição dessa semana é justamente Crucifico o Rei de vocês? Tanto que na tirinha, né, que a gente vê aqui na própria lição, você vai ver ali Pilatos, né, lavando as mãos, o famoso gesto de lavar as mãos, só que no último quadrinho, mesmo que ele tenha lavado as mãos, elas estão completamente sujas, contaminadas e tudo mais. E antes de nós ingressarmos primariamente no conteúdo, eu queria pedir que você que está aqui nos acompanhando, por favor, nos siga nas nossas redes sociais, inclusive no Instagram, @GYC Brasil, para que você esteja por dentro de todas as novidades que saem desse projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus. E além disso, também compartilhe esse conteúdo com seus amigos, ajuda nesse engajamento, pois coisa boa precisa ser compartilhada. A Gabi vai estar aqui conosco para poder nos ajudar um pouco mais não só na contextualização, mas principalmente nas lições que podemos retirar a partir do conteúdo dessa semana. Pois bem, Jesus ele já havia passado do julgamento religioso durante a noite com os líderes do Sinédrio e eles o haviam condenado à morte. O problema é que, segundo a situação que o povo de Israel estava vivendo sob a jurisdição romana, o próprio Sinédrio não tinha autoridade para condenar nenhuma pessoa à morte no sentido de executar a pena capital, que fosse algo diferente do apedrejamento. Eles não tinham autoridade legal para isso, uma vez que estavam sob a jurisdição romana. E o que acontece é que ainda bem cedo, naquela sexta-feira da última semana da vida de Cristo, eles foram até o pretório de Pilatos para então colocar o julgamento nas mãos dele e este então fizesse a justiça por meio deles. Eles iriam utilizar os romanos para cumprir uma sentença. E detalhe que quando você está lendo os evangelhos, né, os textos paralelos dessa situação, um deles vai mostrar que, como estava indo em festividade da Páscoa, eles não entraram de imediato no pretório de Pilatos porque não queriam se contaminar por conta da festividade da Páscoa. Interessante é que eles não queriam se contaminar exteriormente, né? Mas interiormente eles estavam cheios de ciúmes e ódios contra o Redentor do mundo. Já estavam contaminados em seus corações, mas para eles muito mais valia a aparência exterior. Mas isso é um detalhe importante de reflexão. Mas seguindo, Pilatos então recebe Jesus. O interessante é que Pilatos ele estava ali no governo da Judéia, no governo ali. Enfim, estava ali servindo a um imperador no território dos judeus. E o que acontece é que Pilatos ali assumiu o cargo de governador, e durante todo o tempo que ele esteve lá, desde o ano 26 depois de Cristo até ali no ano 21, ele havia visto muitas coisas. E Pilatos, ele não era qualquer tipo de governador que se mandava para uma província, justamente porque a província da Judéia era muito problemática, ali existiam muitos conflitos, tanto envolvendo autoridades e o povo, como entre as próprias autoridades, governadores romanos e também governadores judeus, era ali um campo minado, um campo de guerra. E Pilatos sempre foi reconhecido pela sua por ser muito pragmático, eficiente, rígido, e também ele é descrito em alguns documentos oficiais posteriores à sua época como um homem inflexível e também cruel, que sabia lidar com todo tipo de criminoso e que foi ali treinado na mais alta envergadura, né, da jurisdição romana para estabelecer a ordem a todo custo. Então, durante o tempo que ele esteve ali em conflito com os judeus, por conta do aqueduto, por conta dos estandartes ali do imperador de quando ele chega na cidade, ele já tinha visto muita coisa. Todo tipo de gente, todo tipo de criminoso, mas aquela manhã é diferente. Quem sabe ele tinha acordado com um pouco de mau humor, mas de acordo com o relato de Lucas 23, quando ele encontra-se com Cristo pela primeira vez e os sacerdotes ali apresentam as suas justificativas do porquê estavam levando ali, interessante, inclusive, que eles não apresentam nenhuma motivação religiosa para que condenasse Jesus, mas eles tentam fazer um, um revés ali para que eles
para que eles condenem Jesus por razões políticas. Encontramos esse homem pervertendo a nação e pedindo que se pague tributos a César e afirmando ser ele Cristo, o rei. Ou seja, em vez de estabelecer ali a motivação religiosa, que era o motivo do ódio deles por Jesus, eles colocaram ali fizeram ali uma manobra política para que Pilatos condenasse Jesus por isso. Porque interesses religiosos não eram dos romanos. As questões religiosas deveriam ser resolvidas entre os judeus, mas visto que eles não conseguiriam seu objetivo, mentiram falando a respeito que Cristo era contra a autoridade dos romanos ali e estava ali pervertendo a nação por causa disso. E o que acontece é que quando Pilatos põe o olho em Jesus, alguma coisa muda. Existe algo de diferente naquele homem, uma postura completamente diferente de todos os criminosos que já passaram por aquele pretório. Jesus está ali com um semblante completamente calmo, uma postura de dignidade que nunca se viu em qualquer pessoa, e querendo ou não, ele teve a impressão de que havia algo de divino e celestial naquele homem. Certamente ele não era culpado, e isso ficou patente para Pilatos apenas de olhar para ele. Mas então ele começa a conversar e pergunta: Você é o rei dos judeus? E Jesus responde: Você está dizendo isso porque diz isso de ti mesmo ou porque outros disseram de mim? Então Pilatos tenta rebater ele, dizendo: Por acaso eu sou judeu? O teu próprio povo te entregou a mim e te acusam de muitas coisas, e tu o que dizes e tudo mais. E à medida que ele vai conversando com Cristo, vai dizer aqui no verso 4: Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. E o interessante é que enquanto ele conversa com Cristo, antes de dar a resposta aos sacerdotes, ele fala a respeito de Cristo e pergunta se ele é rei. Ele diz: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci, para isso vir ao mundo e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então Pilatos se impressiona e então pergunta: a verdade? O que é a verdade? Aquele momento foi muito particular para ele, porque Pilatos ali estava diante de uma convicção de sua consciência que estava latejando ali naquele momento. Ele sabia que aquele homem não era um homem comum. Ele estava diante daquele que era a verdade, mas no momento que ele faz essa pergunta, ele nem dá chance para que Cristo responda. E isso nós vamos entender com o passar da lição, mas aqui, já dando todo esse contexto, Pilatos tinha a convicção da inocência de Jesus, e isso é um fato. Tanto que ele vai até os sacerdotes e diz: Não acho nele crime algum. Mas, então, por que ele não o libertou de imediato? Existem muitas cenas que vão acabar se desenrolando aqui. Mas o principal ponto é porque, no fim das contas, já que ele estava convencido de que ele era inocente, ao que parece um julgamento aqui no verso 4 já estava feito, ele declara aos judeus: Não acho nele culpa nenhuma. Então, por que não o libertou? É contigo, Beatriz. Então, a gente vê em cada cena dos últimos momentos da vida de Jesus o grande conflito muito aparente. E nesse momento em que ele foi entregue a Pilatos, não foi diferente, né? A gente vê claramente que os líderes religiosos eles eram movidos pelo espírito satânico, pelo desejo de realmente acabar com a vida de Jesus. E como você falou, eles por eles mesmos não tinham essa influência, né? E nem essa autoridade para matar Jesus. Então eles fizeram de tudo para manipular Pilatos e até dizendo mentiras, né, acusações falsas contra Jesus, para que ele executasse então a morte de Cristo. E como é muito claro na Bíblia, Pilatos ele sabia que Jesus era inocente. Ele tinha essa certeza de que, como você falou, nele havia algo diferente. Mas o que impediu ele de agir de uma maneira justa, de uma maneira correta, foi o medo de perder a sua posição. O medo de perder ali a sua influência, o seu status. E assim, a gente vê isso claramente quando os judeus o ameaçam, né? Então, se você mandar soltá-lo, se você deixá-lo ir, então você vai estar indo contra César, né? Você vai estar indo contra aquele que está acima de você, né? De forma ali, socialmente falando. E ele temeu perder a sua posição. E então é onde ele prefere acusar aquele que era inocente do que abrir mão ali do que fosse necessário
mas fazer aquilo que era correto, né? Então a gente percebe nisso quanto tudo que a gente coloca acima de Jesus também nos faz em algum momento crucificá-lo, né? E não só crucificá-lo, mas crucificar a honra, crucificar a nossa própria consciência. Porque o Espírito Santo estava falando com Pilatos, mas ele resistiu. Até que ele se torna, então, insensível, né? E acaba, de fato, ali permitindo a morte de Cristo. Mas, assim, claramente, não há, assim, uma justificativa, porque o pecado não pode ser justificado, né? Mas, claramente, ele não libertou Jesus, porque ele tinha muito amor, né, a sua posição, né, a si mesmo, mais do que a Cristo, né, e a posição que Cristo tinha na vida dele. Sim, completamente, Gabi. Acho que isso aqui já entra no cerne de todo o estudo, né? Por que que Pilatos não permanece fiel à própria convicção? Porque, primeiro, né, você está convicto da verdade, você saber da verdade, ser exposto à verdade não é o mesmo que se render à verdade. E essa é uma dificuldade que hoje muitos pregadores têm nos púlpitos mesmo, né, de pregar para uma audiência que está convencida a respeito do que Deus quer fazer na vida deles, da necessidade que existe de fazer uma entrega, sabe exatamente que pontos da sua vida precisam mudar, que áreas da sua vida precisam ser completamente transformadas, e sabe no que isso pode implicar na vida delas. E também pode implicar em abrir mão de algo. Estão convencidas da verdade, mas muitas vezes não se rendem a ela. Então, é muito mais a respeito de uma questão ativa, né? Quando Nicodemos, por exemplo, procura Jesus ali, querendo buscar um debate com ele, Jesus, quando fala, em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O desejar de todas as ações diz, não é de tanto conhecimento que você precisa de uma mudança de coração. Em outras palavras, essa rendição de que você falou. E agora, diante desse cenário, logo após passar por esse primeiro interrogatório, onde ele pergunta a Cristo a respeito da verdade, né? Foi um breve momento, como a lição fala, de reflexão dele que foi logo apagado, né? Mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, Pilatos também queria agradar o povo e manter popularidade, até porque ele estava em maus lençóis ali com César. Quando ele chega em Jerusalém, ele já causa uma confusão. Tem depois a confusão do aqueduto, onde ele desvia recurso do templo e tal. Aquilo ali já estava pesando para ele. E agora ele estava diante da situação mais caótica e ele estava ali tentando agradar os dois lados. Não é que ele odiava Jesus, não é que ele tinha algo contra Jesus, mas aquilo ali poderia significar muitos problemas para ele. Então o que que ele faz? Ele manda Jesus até Herodes. Herodes, né? Porque quando ele diz, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, aqui em Lucas 23, no verso 5, eles insistiam cada vez mais dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galileia e agora chegou até aqui. E quando Pilatos ouviu isso, perguntou, esse homem é galileu? E ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando e Herodes estava em Jerusalém naqueles dias, Pilatos então envia Jesus para lá. Detalhe, Herodes Herodes aqui, né, Antipas, se eu não me engano, ele era tetrarca da Galileia, mas especificamente da região mais ao norte, e estava Herodes Antipas, se eu não me engano, ele era tetrarca da Galileia, mas especificamente da região ao norte, e o interessante é que ele com Pilatos não se davam muito bem, eles estavam ali meio entretados por alguma coisa, mas ali surgiu a oportunidade perfeita para se reconciliarem. Tanto que vai dizer no versículo 12 que naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois eram inimigos. Então, pode-se dizer que, através de uma manobra política de transferir a responsabilidade de Jesus para Herodes, ele estava dizendo: Ô meu amigo, eu estou aqui querendo te dar uma moral, resolve esse problema aí e tudo mais. E a partir daquele momento eles poderiam finalmente fazer um almoço de domingo ali, sem ter que se preocupar com maiores problemas. Mas o fato é que, diferente da situação de Pilatos, onde Jesus fala alguma coisa, quando ele está diante de Herodes, o cenário muda completamente. Versículo 7. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando em Jerusalém naqueles dias, Pilatos o enviou a Herodes. E quando Herodes viu Jesus,
Ficou muito contente, pois havia muito que queria vê-lo por ter ouvido falar a respeito dele, e esperava vê-lo também fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, o mandou que vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Interessante, né? Jesus, naquele momento ali, guarda silêncio. E ao que parece, Herodes também não viu nada de errado com Jesus. Tanto que, se a gente avançar aqui para o versículo 14, 13 e 14, Pilatos então reuniu os sacerdotes e autoridades do povo e lhes disse: Vocês me apresentaram este homem como um agitador, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Mas a curiosidade aqui está na postura de Jesus. Enquanto com Pilatos ele ainda conversou, com Herodes, ele guarda silêncio. Isso nos leva à segunda pergunta. Por que Jesus se manteve calado, guardou completo silêncio perante Herodes? O porquê dessa postura, Gabi? É muito interessante, né, que Jesus ele sabia o momento certo de falar, como falar, né? E também quando manter silêncio. Então ele conhecia ali as intenções do coração, né, de Herodes, e ele sabia que Herodes ele não queria sinceramente conhecê-lo, era apenas uma curiosidade, algo ali é, pessoal, né? Mas não era realmente um desejo de conhecer e de realmente ser transformado, né? Pelo próprio Cristo. Então Jesus, ele naquele momento sabia que o melhor caminho era se manter em silêncio. E é interessante que Herodes, né, ele tinha ouvido falar sobre Jesus, ele conhecia assim por alto as obras que Jesus fazia. E como você falou, ele também percebia que Jesus era inocente. Então ele enche Jesus de perguntas, mas assim, ele já tinha a certeza de que Jesus era inocente, né? Não precisava de Jesus responder nada para ele ter a certeza disso. E às vezes a gente pensa, mas por que Jesus não usou dessa oportunidade para testemunhar, para tentar convencê-lo? E a gente vê que muitas vezes a melhor pregação, né, o melhor sermão é o silêncio, né? Jesus ele se guardou naquele momento e de fato, né, com toda a sabedoria que ele tinha, esse foi o melhor caminho. Justamente porque ele conhecia as intenções do coração de Herodes, né? E ele sabia que não adiantaria ali ele responder as perguntas e fazer talvez algum milagre, alguma manifestação sobrenatural, porque Herodes, assim como os líderes religiosos da época, já tinham todas as evidências, mas eles escolheram não acreditar, né? E hoje, da mesma forma, né, Jesus ele continua atuando, ele continua presente, mas para muitas pessoas ele permanece em silêncio, porque elas já têm todas as evidências, elas têm tudo que está escrito, né, na Bíblia, mas muitas vezes elas não querem receber isso de coração, né? E aí quanto mais luz essa pessoa recebe, serve apenas para endurecer o coração, como era ali com muitos dos judeus, né? Quanto mais eles presenciavam as obras, as palavras, os milagres de Cristo, mais eles estavam decididos a matá-lo. Então não era por falta de evidências, né, mas por falta dessa humildade, dessa entrega, que é o que faltou tanto para Pilatos como também para Herodes e os líderes religiosos da época. Pois é, né? E o que mais revela a respeito da postura de Jesus é que todo mundo ali estava alvoroçado por querer acusá-lo de alguma coisa, né? As multidões ali estavam muito agitadas e a gente percebe que a mentira ela tenta sempre se impor pelo discurso acalorado, né? Como se a força do timbre da voz fosse dar alguma credibilidade a eles, mas a verdade
ainda que naquele momento específico não se apresente claramente no meio de tanta confusão, ela sempre se impõe. Mas a verdade não precisa chegar ali anunciando, gritando e tudo, simplesmente por ser a verdade ali, aquilo já é manifestação suficiente. Veja só, Jesus estava ali diante do assassino do seu primo e poderia, com todo o poder que ele tinha, acabar com aquela palhaçada ali, acabar com Herodes naquele momento, mas ele prefere guardar silêncio, porque nem sempre o fato de estarmos com a razão exige que a gente manifeste opinião. O normal, né, quando a gente está diante de uma injustiça, é querer levantar um debate e argumentar do porquê, certo? Em alguns casos isso é válido, mas a verdade não precisa disso para ser apresentada, no fim das contas, e nem mesmo para ser validada. Tem um verso que uma pessoa muito querida me falou há um tempo atrás, de que em Lamentações 3:26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Também no livro de Jó, fala alguma coisa parecida, né? De que muitas vezes o silêncio é a melhor maneira para ouvir a voz de Deus e também o próprio silêncio ele pode nos justificar diante de Deus, né? Uma postura serena. Mas acho que no que diz respeito a Herodes, tudo o que precisava ser dito para ele foi dito por meio de João Batista. Ele ouviu a voz da advertência por muito tempo. Ele não era mais uma pessoa sensível para ouvir, tanto que depois da morte de João Batista ele vira um homem atormentado. A última vez que o Espírito Santo falou na consciência dele foi diante do pedido de Salomé, para que ele trouxesse a cabeça de João. E calando a voz de João Batista, ele calou a voz do Espírito Santo para todo sempre. Tudo que precisava ser dito havia sido, e o Espírito Santo se cala diante de uma consciência cauterizada. Tanto que não sobra mais para ele nenhuma reverência. Olha só, ele tinha mais reverência por João Batista do que por Jesus. Olha a mudança que se operou em uma pessoa que antes temia o juízo de Deus, agora estava diante do juiz e não via nada. E o tratou com desprezo. Isso é o que uma mente cauterizada faz. Você deixa de ter o menor respeito por Cristo, por Deus, por tudo aquilo que é mais sagrado. Aquilo ali não afeta mais a pessoa. Ele já estava em um caminho da onde não tinha mais como retornar. E nesse momento, para podermos prosseguir, chegou agora um momento muito especial, que é o momento da nossa dica de UAC. A nossa dica de UAC de hoje vai ser do livro Vida de Jesus. Esse livro particularmente tem o meu coração. Foi a primeira literatura adventista com que eu tive contato aos 8 anos de idade, sem saber. E nós vamos estar falando aqui especificamente do capítulo 21, para que você leia, vai falar a respeito desse julgamento de Cristo. Tanto em relação a Herodes, como também do próprio Pilatos, de como que foi essa troca e tudo, e o que se passava no coração de cada um. É muito útil para você enriquecer o seu conhecimento a respeito desse assunto. E então, seguindo a história, logo depois disso, Herodes acaba mandando Jesus de volta para Pilatos. E percebam que até agora, Pilatos, ainda que estivesse convencido da verdade, ele não quis aceitar. E aqui ele se utilizou de algumas estratégias para poder retirar de si a responsabilidade, né? Primeiro, ele tenta a transferência de responsabilidade para outro, com Herodes. Mas depois que a responsabilidade volta para o mesmo lugar de onde saiu, ele diz o seguinte, no versículo 16: portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Ele agora tem ali uma tentativa de negociação. Ao mesmo tempo que ele tentaria libertar Jesus, ele tentaria acalmar os ânimos daquela multidão, dando um pouco do que eles queriam, que era ver Jesus sofrer. E acaba que apenas o inocente sofre. Os ânimos daquelas pessoas não se acalmam. Jesus sai completamente ferido, ele tenta uma outra negociação, na verdade, uma manipulação dos interesses daquela gente. É costume, por conta da ocasião da Páscoa, que eu solte um prisioneiro durante essa ocasião. Pois bem, quem vocês querem que eu liberte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? O interessante é que existe um documento antigo que revela que Barrabás tinha mais um nome. Era possível que o nome dele fosse Jesus Barrabás. E Barrabás significa filho do pai. Que coisa interessante, né?
Quem ele deveria libertar? Jesus, o chamado Cristo, ou Jesus Barrabás? Ele até repetiu essa pergunta. Quem sabe aquelas pessoas não estivessem ali entendido, tivessem confundido os primeiros nomes e tudo, mas quando ele fala de Cristo, eles disseram: não, fora com este, queremos Barrabás. Pode-se dizer que eles preferiram um falso Messias, um falso Jesus, um falso filho do Pai. Alguém que atendia muito mais aos seus interesses. Na verdade, era uma pessoa cujo coração era semelhante ao deles. Eles não queriam ter um coração semelhante ao de Cristo, queria que Cristo servisse aos seus interesses ali. Nesse momento, então, Barrabás se apresenta como candidato perfeito, mesmo aqui sendo revelado. Olha só, versículo 19. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Nos outros evangelhos vai dizer que ele era um salteador e tudo mais. Uma pessoa assim, completamente espúria, que havia sido condenada. E Pilatos, querendo soltar Jesus, falou mais uma vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou: que mal fez ele? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Aqui em Lucas não retrata, mas nos outros evangelhos vai dizer que Pilatos manda trazer uma bacia com água. Ali ele lava as mãos e diz: sou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o que mais contribuiu para essa situação foi até uma coisa que você mencionou, Gabi, que eles disseram: se soltas este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E você, meu amigo, está defendendo ele em vez de condená-lo? Então ele ali se viu numa situação completamente desesperadora. Por isso ele tentou negociar com os judeus. Porque agora eles estavam pondo em risco o governo dele. Ele poderia perder tudo. E você percebe, Pilatos não só se convenceu que Jesus era inocente, mas ele também verbalizou isso. Eu não encontrei nada. Então por que que ele continuou insistindo em negociar? O que o ato de lavar as mãos nos ensina sobre responsabilidade moral e consciência, querendo ou não, e qual é o perigo da gente tentar racionalizar a inocência nesse caso? Inocência, porque ao lavar as mãos ele se declarou inocente, né? Do sangue de Jesus. Qual o perigo de tentar racionalizar isso, de dar razão à nossa inocência nesse caso? É exatamente o que você já comentou, né? Ele teve ali todos os avisos, né? Até a esposa dele teve um sonho e ele foi avisado. Ali na madrugada, ela disse: eu sonhei com ele, né? E muito me perturbou durante a madrugada. Então, não mexa com esse homem, não faça nada. E ele reconhece, por fim, que Jesus era inocente. Mas, diante ali do confronto dos judeus, diante das ameaças, né? Dos líderes religiosos contra a sua influência, né? A sua integridade, né, por assim dizer, ele acaba se rendendo. E é interessante que ele faz um ato ali simbólico, que era comum naquele tempo, para de alguma maneira se eximir de suas responsabilidades, né? Então ele traz aí uma bacia com água para eu lavar as mãos, sendo que obviamente isso não o torna menos culpado. Mas é interessante como a gente também, mesmo sabendo que estamos errados, a gente tenta achar justificativas para os nossos pecados, né? E aí tem até uma música do Arautos do Rei que diz que pecado não se explica, pecado se paga. Então, quando eu tento achar justificativa, desculpas para as minhas más ações, na verdade, isso só me afasta de Deus, porque eu fico tentando justificar aquilo que é injustificável. No final, Pilatos ele decidiu, ele teve a oportunidade de decidir entre crucificar a Cristo ou crucificar a ele. E ele decidiu crucificar a Cristo. E é engraçado que muitas vezes a gente olha para isso e pensa: nossa, mas como que ele fez isso? O próprio Filho de Deus, como que ele teve coragem, né? Trocou a eternidade por um cargo, uma função temporária, né? E trocou Jesus, né? Por algo tão banal. E a gente repete a mesma coisa hoje.
A gente também crucifica Jesus ao invés de crucificar o nosso eu, as nossas vontades e a nós mesmos, né? Então o erro se repete. Mesmo que talvez a gente pense que não, a minha consciência tá limpa, mas assim, o quanto a minha consciência realmente está sendo despertada pelo Espírito Santo ou ela está, como você falou, cauterizada. Então nem sempre é confiável, né, a nossa consciência. Depende de como ela está, se ela realmente está sensível ao Espírito Santo ou ela já se cauterizou, né? Então, quanto mais a gente vai resistindo à voz do Espírito Santo, como você falou com Herodes, né? Até que ele não ouvia mais a voz do Espírito Santo. E ele pensou assim que, né? Crucificar a Jesus ou não vai mudar nada. Ele não via nada de diferente em Jesus, né? E Pilatos, ele viu isso, ele percebeu, mas ele não se rendeu aos apelos do Espírito Santo. E, consequentemente, ele se tornou culpado também pela morte de Jesus, pelo sangue que foi derramado de forma inocente, né? Então é muito perigoso a gente, como você falou, racionalizar a nossa inocência, né? E talvez pensar que a gente engana a Deus, né? Na verdade, não. Deus, ele conhece o nosso coração, não só as nossas ações, mas as nossas intenções e as nossas motivações. Por isso, ao estudar sobre esse tema, a pergunta que fica é: o quão a minha consciência também está sendo cauterizada? O quanto eu também tenho tentado justificar as minhas ações, lavar as minhas mãos, quando na verdade eu deveria confessar os meus pecados, né? E reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, não é só sobre Pilatos, mas é sobre nós também. O quanto é perigoso a gente acabar caindo nesse engano, né? Do inimigo de que, não é tão perigoso assim, não é tão ruim assim. E aí a gente vai se afastando do ideal de Deus, né? E da vontade dele para nós. Sim. Isso nos leva direto a Tiago 4,17, né, que diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Foi justamente o que aconteceu com Pilatos. Ele não se posicionou ao lado da verdade. E no fim das contas, ele temeu perder aquilo que ele já tinha e tudo mais, e isso nos leva a uma reflexão. Veja, não é que ele odeia Jesus, não é que ele tem desprezo por Jesus. Ele estava convicto do que era certo, mas era muito apegado àquilo que ele já tinha. Muitas vezes não é o ódio que nos afasta de Jesus, né? Mas é o apego aos nossos pequenos reinos. Talvez aquilo que temos, né? Talvez tipo assim, a gente geralmente está acostumado a falar, e pregadores também fazem isso, né? Estão acostumados a falar por pessoas que estão sofrendo, que estão passando por momentos difíceis na vida, mas essa mensagem aqui de Pilatos é para pessoas que talvez estejam indo muito bem. Tudo que você coloca a mão ali prospere e tudo mais, tudo aquilo que você tem feito, seus empreendimentos têm dado certo. Talvez eu não esteja falando, como diz o pastor Damásio, com o pé rapado, sem eira, nem beira e não sei o quê. Talvez eu esteja falando para alguém cuja vida vai muito bem, muito obrigado, ele dizendo. Mas talvez aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conseguiu, né, as nossas conquistas, aquilo que amamos, entre em colisão com os interesses do reino. Não é que você não goste de Jesus, não é que você despreze aquele carpinteiro aposentado, mas também não é que você despreze a sua igreja, mas é que você tem muito a perder, não é? O que eu e você que nos assiste do outro lado da tela, o que nós temos a perder? E outra coisa, será que vale a pena reter essas coisas e entregar a Jesus? O próprio apóstolo Paulo disse que tudo aquilo que ele tinha, ele considerava como esterco, porque Cristo é de muito mais infinito valor. Mas, Leandro, que mal há em reter aquilo que eu tenho? Eu lutei por isso. Veja como foi o fim da vida de Pilatos. A Bíblia não diz, mas documentos oficiais, né, documentados a respeito de sua história, mostram que depois que ele entregou Jesus, não demorou muito tempo.
Ele perdeu aquilo que ele tanto tentou proteger naquele dia. Ele perdeu o cargo de governador da Judéia. Arrumou uma confusão ali com os samaritanos e tudo mais. Perdeu. E o espírito de profecia vai dizer que depois daquele dia Pilatos nunca mais teve paz. E o resultado nos dois documentos, um documento histórico e outro documento do espírito de profecia, ele se suicidou. Morreu. Perdeu tudo que tinha mais apreço e perdeu o principal, a vida eterna. Será que aquilo que temos vale sacrificar a nossa convicção, a nossa consciência a respeito daquilo que é certo? Esse negócio, como diz de novo o pastor Manolo Damasio, vou pegar as frases dele emprestadas aqui porque são muito fortes. Esse negócio de estar diante do óbvio, de estar diante da verdade, e ainda assim saber que fazer aquilo que é certo e não fazer, são ecos da vida deste camarada aqui. Sabe, existe muito mais nessa história do que simplesmente a injustiça de Cristo. Mas cada personagem aqui revela algo sobre nós. Nós temos algo sobre a nossa vida revelado em todos esses personagens que envolvem o crucificado. E em Pilatos nós temos justamente a questão da convicção daquilo que é certo, mas o medo de perder aquilo que nós temos. O apego às coisas deste mundo, aquilo que nós mais estimamos e damos valor, é aquilo que fará com que a gente se perca. Porque o nosso coração está entregue a essas coisas como nunca foi entregue a Cristo antes. Mas eis a questão: que benefício há entregar as minhas convicções, os meus anseios, todos os meus sonhos nas mãos do Redentor? Os cristãos falam muito que seguir a Cristo não é fácil. E que muitas vezes isso vai me levar a uma vida de sofrimento e perda. Sim, é verdade. Mas não é só isso. Porque aquele que se entrega a Cristo experimenta uma paz que excede todo entendimento, segundo a Bíblia, é uma paz que independe das circunstâncias que você possa estar, assim como Jesus, você pode dormir em meio a tempestades. Sabe, eu escrevi uma vez um texto muito interessante que diz o seguinte, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Achei. Vai dizer o seguinte: todos passamos por momentos de dúvida e aflição, porque este mundo não é o mundo ideal. O sol e a chuva estão presentes para todos. Nascem e são derramados sobre maus e bons. A diferença é que os tolos não aprendem com as dificuldades e se tornam mais obstinados em seguir o mau procedimento. Perdem a fé diante das dificuldades da vida, acham que foram abandonados por Deus, nada do que fazem dá certo e pensam que tudo é dor e sofrimento sem fim. Quando tudo vai bem, atribuem as bênçãos recebidas à força de seu próprio braço e à sua própria sabedoria e edificam suas casas sobre areia, somente esperando outro vento forte para derrubá-las. Já os sábios entendem que todas as coisas, boas e ruins, cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eles vivem uma vida com propósito não baseado em circunstâncias, não temem confiar em Deus e buscar-lhe o auxílio na dificuldade. Suas vidas se acham escondidas nele, e por serem tão dedicados ao Senhor, ele abençoa os seus esforços. Quando assaltados pela dificuldade e tristeza, têm garantia de consolo e fortalecimento. Sabem que não estão sozinhos, e quando em bonança, louvam o Deus do céu e da terra pelas dádivas recebidas. São como homens sábios que constroem sua casa sobre a rocha. Os sábios, ainda que abatidos e perseguidos e tristes, não são desamparados e conseguem enxergar propósito além do sofrimento. Se fortalecem e aprendem do bom caráter de seu Senhor, aprendem a esperar e se tornam pacientes e amáveis. Ou seja, mesmo diante da maior das desgraças, você recebe coisas boas do Senhor. Recebe motivo para continuar lutando e se contenta com aquilo que recebe. Aprendi o segredo, diz Paulo, de viver contente em toda situação, quer tendo muito, quer tendo pouco, quer estando alimentado, quer passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. E o fim dos justos não será uma vida de dificuldade e pobreza, será para recebermos muito mais. Todos aqueles que
abandonarem tudo por amor de Cristo, receberão, palavras dele, 100 vezes mais. Pode ser por meio de provações, mas tudo que recebemos de Cristo tem valor eterno, não se acaba. É um propósito que não definha na primeira dificuldade. Quando você coloca a sua felicidade na sua esposa, no seu cônjuge, em qualquer coisa que você tenha, essas coisas podem ser tiradas de você a qualquer momento por um ladrão, por um bandido, um assaltante, ou então você pode ser passado para trás por pessoas que confiavam. E para onde você vai? Você não tem garantia de que não será decepcionado por essas pessoas, mas em Cristo você tem a garantia de que Ele não te decepcionará no fim. Talvez decepcione quanto às suas expectativas, mas quando você vê que receberá coisas de valor eterno, tudo valerá a pena. E você sente amor por Cristo, amor pelas outras pessoas, uma vida com propósito. Então, façamos aquilo que é correto, independente das circunstâncias. E eu encerro com um trecho de Amós, capítulo 5, verso 13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Isso aqui a respeito de guardar silêncio, é um paralelo com o que Cristo que guardou silêncio a respeito da sua inocência, mas para nós eu quero trazer para um outro contexto. Eu peço licença para isso, que é justamente de você guardar em seu coração a esperança de Cristo. Isso te fará uma pessoa mais prudente. Esteja contente com tudo que você recebe do Senhor. Seja grato. E, por fim, que o reino de Deus tenha muito mais valor que os pequenos reinos dessa terra que não podem durar para sempre. Ele nos dará um que vai durar. E é nisso que cremos. Você que nos acompanha aqui, espero que tenha gostado dessa lição, de ter nos acompanhado também. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, nas redes sociais, e também nos siga nas redes sociais, especialmente pelo Instagram, @DioACBrasil, para ficar por dentro de todas as novidades desse projeto maravilhoso que nasceu do coração de Deus. Gabi, eu agradeço muito também sua participação, sua contribuição. Eu que E agradeço. Até mais. vamos fazer uma oração, né, para poder encerrar. Amém. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, pedimos a tua bênção nesse momento, para que o Senhor, meu Deus, nos ajude a não sermos traídos por nossa própria consciência, para que possamos, meu Deus, decidir por aquilo que é certo, mesmo que isso significa perder algum bem temporal, mas que possamos ser preenchidos com a certeza de que receberemos um bem de valor eterno. E isso não é um gesto simbólico como fez Herodes não, perdão, como fez Pilatos, pois nenhum gesto simbólico aplaca uma consciência culpada, mas um gesto de Cristo transforma toda a alma. E sabemos que haveremos de receber muitas vezes mais, não porque haja mérito em nós, mas por conta do que Cristo fez por nós e em nós também. Nos ajuda, meu Deus, a ter essa convicção e esse amor pelo nosso Redentor, pois ele tudo fez por nós, em nome de Jesus. Amém.